Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem nessa noite de sábado, né? Hoje nós damos início a um projeto que surgiu no Gabarito Gravataí, junto com o professor Saboia, né? Ele que foi o idealizador desse projeto, com uma ideiazinha que veio lá do prof. Karasek, né? O prof. Marcelinho também, de História, nos ajudaram a fazer a realização desse evento. E hoje é com muito orgulho que a gente convidou, né, os nossos professores de linguagens, melhor dizendo, né, que são o professor Lucas, a professora Rafaela Monticelli e o professor Marcelo Nunes, para participar dessa inauguração desse projeto, que basicamente terá 4 lives de grandes áreas, né? Hoje nós vamos com a linguagem e redação, depois nós vamos para humanas e suas tecnologias, depois natureza, depois matemática, e também a quinta e última live será exclusivamente sobre o TRI, né? Sobre como eu vou calcular a nota do Enem, como que eu vou fazer uma estratégia de provas. Então, nós teremos 5 lives agendadas, né? Que todos vocês receberão esse link dessas lives. E, obviamente, estão convidados a participar, né? Essas lives são totalmente gratuitas, né? São abertas aos nossos alunos do Gabarito e também aos alunos de fora. E a gente quer que essas lives sejam uma fonte de aprendizado, né? Esse horário um pouco alternativo é justamente para fechar a disponibilidade de todos os professores e a gente deixar gravado e todo mundo poder ver em casa a hora que quiser, enfim. Depois essas aulas irão para o YouTube, tá? E o link será disponibilizado também nos grupos e no nosso Instagram. Certo? Saboia, quer dar uma palavrinha aí? Só dar uma boa noite a todo mundo aí. Agora, agradecendo a companhia da galera. Sei que teve bastante gente aí que estava hoje de manhã em mostra cultural, teve gente que estava assistindo aula até às 4:30 da tarde com o Gui também. E a galera fez a correria para vir nos prestigiar. E agradecer demais o Luquinhas, a Rafa e o Marcelinho pela colaboração, pela participação no sábado. A gente fica muito feliz, muito orgulhoso de poder trazer esse evento. Tô com a voz um pouco prejudicada, então vamos passar, né, Gui? A ideia é fazer um bate-papo bem tranquilo, gente, para a gente poder absorver um pouquinho de uma maneira bem light. A ideia também é que eu e o Gui participemos o mínimo possível, deixando aí a galera que manja do assunto hoje mesmo conversar bastante com vocês. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar no chat ali que eu e o Gui vamos cuidando e no momento certo a gente vai colocando aos professores também. Tá bom, gente? Guizão, Bom, bora, então né? vamos começar, né, com uma breve apresentação dos professores. Vou ir em ordem alfabética, né, para não ter uma ordem específica, vamos na ordem alfabética em homenagem às letras, né? A única coisa de letras que eu sei é a ordem alfabética. Não, tô brincando. Então eu vou começar com o professor Lucas. Lucas, se apresente aí para quem não te conhece, para quem te conhece também. Então tá, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, para quem conhece também, né, o mesmo nome. Sou professor de língua portuguesa no Gabarito. Falo da minha formação, né, sou formado pela URGS, sou mestre também em estudos da linguagem. Acho importante dizer que não teria feito letras se eu não tivesse sido aluno de Marcelo Nunes, que está aqui, meu ídolo Marcelinho. Adoro falar isso sempre, toda oportunidade que eu tenho. Então, que foi muito importante, de verdade mesmo, na minha trajetória aí de escolha profissional. Trabalho, então, com pré-vestibular desde 2017, também na escola aí, no ensino médio e anos finais do ensino fundamental. Este sou eu. Já, agora falando em ídolo, vamos lá, Marcelinho. Boa noite, então, a todos aí, pessoal. Sou Marcelo Nunes, professor de literatura do Gabarito. Enfim, sou formado em letras pela FAPA, sou especialista em literatura brasileira pela URGS e já trabalho já há mais de 20 anos aí nos cursinhos pré-vestibulares, né? E já passamos por muita coisa, de muita mudança e cada ano que passa é mais uma mudança que surge aí nesse conceito de ensino. Mas é isso aí. Boa noite, então, a todos aí, pessoal. E mais importante, tecladista da Didasco Rock, né? Ah, E eu ia falar também já dono de um canal maravilhoso aí, né? No YouTube. e com o Vale Instagram muito a aberto agora, propaganda. leituras obrigatórias, Instagram aberto. Isso aí. Por último, mas não menos importante, Rafaela, por favor, se apresente. Boa noite ou boa tarde, né? Depende aí da noção de cada um de noite e tarde. Eu acho que eu sou a mais nova aqui, né, da equipe do Gabarito. Então, sou a Rafaela, sou professora de língua portuguesa e redação no Gabarito do Gravataí,
tá? E dou aula de português e redação desde 2020, né? Então, acho que é isso, né? Também tem aí canal no YouTube, essas coisas. Não sou aí uma grande influenciadora das redes, mas estou por aí também, vocês me encontram. É a nossa representante da nova geração, né? O Lucas, ó, uma notícia ruim pra ti é que tu não é mais a nova geração. Tá chegando esse momento, né? Até o ano passado eu era sempre o mais novo, tá? Tô sentindo já o peso chegar. Peso da idade. Mas bom, gurizada, então a ideia é essa mesmo, a gente ter um papo bem leve sobre essas provas e a nossa série de lives vai ser assim. Então, gurizada, a primeira questão que eu tenho para vocês, que é uma questão que é relativamente fácil da gente responder, só que às vezes é difícil da gente compreender. Eu queria que vocês três falassem, um em cada área, né? O Lucas na área de português, a Rafa na área de redação e o Marcel na área de literatura. Quais são as principais diferenças entre o vestibular da URGS e a prova de linguagens do Enem? Quem gostaria de começar? O que vocês têm a nos dizer sobre isso? Eu posso começar. Eu tô rindo já porque é tudo, né? É tristeza responder isso nessa área. São duas provas muito diferentes, né? Muito diferentes. Eu acho que de todas as áreas do conhecimento, de todas as disciplinas assim tradicionais, não existe nada que se compare a esse abismo de diferença que é a prova da URGS para a prova do Enem. Tô vendo que a Sofia tá aqui, a Sofia adora uma gramática, né? A URGS, ela é super gramatiquenta, a gente fala, né? Então ela vai ter uma abordagem que vai, enfim, né, analisar a sintaxe do texto, né, ela vai nomear os conteúdos, acho que isso é importante, né, a URGS fala em sujeito, fala em objeto, fala em concordância, fala em, enfim, pronome oblíquo, enquanto o Enem não, né, tu lê aquilo e tu fica, meu Deus, não sei o que é isso aqui, né, ou sabe, ou aquela sensação eterna de que o Enem é só uma prova de interpretação, né, não tem como estudar linguagens, porque essa prova é só uma prova interpretativa, quando na verdade ele está fazendo um movimento ali que é de interdisciplinaridade, relacionando a língua com a literatura sempre, partindo do texto, e saber que cada texto, cada questão do Enem é um universo diferente, né? Tu tem um processo comunicativo diferente, tem uma intenção comunicativa diferente em cada texto. Então, acho que a principal diferença é essa, assim. A URGS, ela é mais conteudista quando a gente pensa no conteúdo escolar, assim, e ela vai trabalhar mais com essa terminologia da língua e dos estudos linguísticos, enquanto o Enem, ele vai para uma abordagem mais enunciativa discursiva, a gente fala, né? Que é mais preocupado com a função daquele texto no mundo, qual é a intenção do produtor daquele texto e de que maneira aquele texto se organiza para cumprir aquela função. Acho que no português é isso. Literatura, pessoal, claro que os alunos sentem muito, porque a URGS está acostumada a colocar aquele, enfim, no manual do candidato, coloca lá desde literatura informativa, o quinhentismo, até o contemporâneo. Se a gente for ver, são períodos literários, seus autores ali dentro, ainda tem aquela lista de leituras obrigatórias que desde 99, já é uma tradição na URGS, né, desde 99, não com 12, aos poucos foi se modificando, mas tem uma lista de leituras obrigatórias. E, de certo modo, a URGS trabalha com autores que a gente chama canônicos, aqueles autores conhecidos, que são representativos dentro dos seus movimentos literários, até porque ela vai lá e cobra normalmente uma tríade, 3 maiores parnasianos, deixa alguns de fora, porque ela tem que fazer uma seleção ali, né? Mas normalmente são os canônicos. E a URGS também tem aquela questão de o modo de confecção de questão ainda muito ligado ao TCT, aquela teoria clássica dos testes, por exemplo, em que a URGS coloca lá aquela questão de 1, 2, 3 em números romanos, por exemplo. Coluna A, coluna B, verdadeiro ou falso, correta, ABCDE, enfim, né, 3 lacunas. Então, ela tem 5 modos de fazer uma questão, sendo que ela tirou, já faz 5 anos, ela tirou a incorreta. Antes tinha até incorreta, agora ela tirou. E se a gente for olhar para o Enem não cobra uma lista de leituras, nem muito menos uma lista de autores ou movimentos literários. O Enem cobra habilidades. E aí, dentro dessas habilidades, enfim, né, entram textos literários, claro, né, até, por exemplo, o Lucas pode estar dando variação linguística e dentro o texto fornecedor seja um texto literário. E, normalmente, nesses últimos anos que a gente vê no Enem, o Enem muito em cima da literatura contemporânea, que eu acho que é a que mais, enfim, gosta de colocar essa questão de simulação de fala popular, de olhar não só apenas esse mundo urbano, mas olhar todo ao redor do Brasil. E o Enem tem aquele tipo de questão, que é o TRI, ou seja, larga o texto, se a gente vai fazer uma prova da URGS, por exemplo, né, sobre o gênero crônica, vírgula, são feitas as seguintes afirmações.
1, romano, e vem. E aí, de repente, eu lá com o meu número romano 1, nem fui no 2 nem no 3, mas o número romano, o 1 lá, eu sei que está errada a questão, só com esse meu conhecimento fragmentado, eu vou lá no gabarito da URGS e tiro lá apenas 1, tiro lá, sei lá, D, 1 e 3, E, 1, 2 e 3. E com esse meu conhecimento fragmentado, por exemplo, já consigo chutar em 50%. Já o Enem não permite isso, o Enem larga o texto, o Enem não tem nem o enunciado, leia o texto abaixo, ele larga o texto. Vem a referência bibliográfica, depois vem o enunciado, que traz a contextualização, muitas vezes, às vezes rápida, né? E a situação problema, e as 5 alternativas e pede a correta. É isso, esse é o Enem. Então, tem um procedimento bem diferente de formulação de questão. Claro que em algum momento pode acontecer uma aproximação no sentido de uma compreensão de poema, uma compreensão de trecho de crônica, mas quando são perguntas mais técnicas sobre um movimento literário e tudo mais, a URGS é muito mais conteudista nesse sentido do que propriamente o Enem. E só para comentar uma pergunta mesmo de professor de ciências da natureza, tá? A prova de literatura, a gente fica pensando, bah, a gente vai estudar literatura para ver 6 conteúdos que aparecem no Enem. Mas essa questão de habilidades e competências, na verdade, gera uma gama de questões muito maior do que essas questões conteudistas, né? Então, se tu trabalha com habilidades e competências de fato, tu vai analisar uma prova do Enem, tu vai achar 20 questões que têm uma habilidade e competência de literatura, né? Isso é uma diferença muito gritante entre um vestibular tradicional e uma prova do Enem, né? E até em colégio, hoje é mais legal trabalhar Enem do que propriamente movimentos literários, porque aí tu pode entrar, falar sobre um Twitter, sobre... Agora, o ano passado, deu uma polêmica, por exemplo, do Chico Buarque, que ele aposentou uma música com açúcar, com afeto, que ele criou para Nara Leão, e na época a Nara Leão tinha pedido, né, uma música que fosse uma mulher sofredora e tudo mais, ele fez uma música daquela mulher que, enfim, o marido faz e acontece. E claro, ele fez em 70, passados 50 anos, teve uma crítica sobre a letra agora, né, esse casamento abusivo, o machismo, e o Chico Buarque resolveu aposentar a música. Claro que, né, vai dar polêmica, porque a Fernanda Takai disse que não ia parar de cantar, enfim, né, dentro daquela ideia de que toda obra pertence ao seu tempo, e é uma obra que tem 50 anos. Enfim, mas pode entrar com isso aí e conversar a vida toda, por exemplo, né? Tu tem ali hoje os Trapalhões no Viva, e antes de começar tem uma marcação, né? Esta obra reproduz comportamentos e costumes da época. Pega lá, por exemplo, o Machado de Assis, quando fez a segunda edição de Helena, é um livro romântico do Machado. Claro que o Machado não seguia bem esse romantismo, enfim, de natureza da época, era mais um romantismo centrado no indivíduo, mas o Helena é de 76, da primeira fase ainda do Machado. E aí passa um tempo, lá em 1905, o Machado está quase, né, final de carreira, ele acaba falecendo em 1908, mas o Machado acaba pegando, por exemplo, fazendo a segunda edição em 1905, e ele abre um prefácio ali e diz, né, amigo leitor, esta obra pertence ao seu tempo. Passados alguns anos, eu mudei para outras páginas da vida, porque ele vira realista, fica muito crítico. E ele diz, mas, enfim, das obras românticas, das obras da primeira fase, era a que eu mais gostava. E aí, então, não se esqueçam, cada obra pertence ao seu tempo. E aí, por exemplo, né, tu pega uma questão do Enem que coloca um trecho da Escrava Isaura, dando aquela ideia, né, de, enfim, texto literário e momento histórico. Coloca lá a Escrava Isaura. A Escrava Isaura foi escrita em 75, em plena escravidão, por exemplo, e é uma escrava branca, uma escrava idealizada. Os sofrimentos dela são mais de ordem sentimental do que física. E aí vem Enem, tanto URGS, por exemplo, também, mas o Enem vai lá e pergunta, né? Aqui há uma similaridade com a época? Não, a resposta era, né? Uma visão distorcida da realidade, ou seja, uma visão idealista do seu autor frente a um problema forte que era a escravidão. Então, respondendo aí, Gui, hoje conversar, falar sobre Enem, tu conversa sobre tudo, tu pega uma notícia, até só para encerrar essa primeira parte, deu no Fantástico, domingo passado, por exemplo, apareceu os 30 anos do El Chan. Quem lembra lá dos anos 90, né, El Chan estava num domingo no Faustão, num domingo do Gugu lá. E aqueles closes de câmera que iam assim direto, né, nas partes femininas. E aí o que veio a Globo, mostrou trechos lá, e aí fez uma meia-culpa, né, dizendo, olha, infelizmente eram closes, e eram closes dos anos 90, certo?
Então, dando aquela ideia de que cada obra pertence ao seu tempo, e isso, só falar sobre isso, tu gera hoje 500 mil questões, enfim, nesse sentido. E interessante que eles fizeram a mesma abordagem há 2 semanas atrás, quando eles estavam fazendo uma reportagem sobre a garota do Fantástico, que era exatamente a mesma coisa. Dava um close nas mulheres, assim, né? Enfim, coisas que hoje em dia são totalmente incabíveis, e aí também tinha esse recadinho, né? Essas obras são da época e tal, tal, tal. É, bem interessante. Então tá, Marcelo, muito obrigado. Agora vamos para Rafa. Rafa, e a prova de redação? Quais são as principais diferenças entre o URGS e Enem, né, nessa temida prova, eu costumo dizer que é a prova mais valorizada do Enem, né, e também, consequentemente, a mais temida, né, aquela busca pela redação mais de 900, no gabarito, por exemplo, a gente tem o Clube dos 900, e aí, Rafa, o que tu me diz sobre essa prova de redação do Enem e comparando ela com a URGS? Bom, sem dúvidas, a redação ela é diferente de todos o resto, assim, vou dizer, não no sentido de diminuir as outras provas, mas no sentido de a prova de redação não vai ser avaliada pela teoria de resposta ao item, como todas as outras provas, né, no Enem, e é uma prova que realmente dá para tirar 1000, né? É viável tirar o 1000. Tem outras que não se chega ao 1000, né? Mesmo que tu gabarite a prova, tu não chegaria ao 1000 por causa da teoria de resposta ao item. Na redação dá para tirar 1000, né? Então eu acho que é uma coisa muito importante da gente ter em mente, né? Que a redação pode ser muito chave aí em aumentar bastante a nota, né? E já a redação URGS, né? Eu costumo achar ela mal compreendida, assim, porque as pessoas se acostumam muito com o padrão Enem. Então, a gente que trabalha com redação, que vê muita redação de aluno, a gente vai vendo ali as redações Enem e tal, que são um pouquinho mais quadradinhas, assim. Redação Enem é corrigida por 5 competências, as competências são bem definidas, tem critérios super claros, assim, então, por isso, acho que a coisa mais importante para quem vai fazer Enem para a prova de redação é conhecer as 5 competências, porque os critérios são bem diretos, e como são só 5, dá para decorar, né? E saber como tirar 200 pontos em cada uma dessas 5 competências, né? Já daí chega na redação URGS, o pessoal se acostuma com o modelo Enem e tenta repetir na URGS, não vai dar certo, né? Porque a redação URGS, ela tem outra cara, né? É uma redação que quer, de quem está fazendo, autoria, que seria, então, essa característica de quem é autor, né? Se mostrar no seu texto, aparecer ali no texto, assim, eu conseguir ler aquele texto e perceber que existe ali uma originalidade, existe uma característica de uma pessoa por trás, né? Não é um modelo, né, quadrado, como é muitas vezes a redação Enem. Dá para fazer uma redação Enem bem legal, mas ela é um pouquinho mais quadradinha, né? Então, a principal diferença seria essa: redação Enem é corrigida por 5 competências, acaba sendo um modelo um pouco mais fechadinho. Redação URGS, por outro lado, tem espaço para autoria, tem espaço para botar mais originalidade, e inclusive isso é incentivado. A gente vê isso nas palavras de ordem da prova, né? A prova cria uma situação comunicativa hipotética, né? Então, te pede para imaginar que, por exemplo, tu está dentro da URGS, tu está estudando na URGS, tu vai fazer uma cadeira ali, tu está cursando e tu tem que fazer uma discussão, um debate com os teus colegas ali da turma, e tu vai ser o representante depois para falar para o resto do grupo sobre um assunto X, tá? Então tem toda uma situação comunicativa por trás para tu realmente entrar nessa situação, fingir que tu tá de fato vivendo isso ao escrever a tua redação. Então tem uma liberdade criativa bem grande, bem interessante na redação URGS, que eu acho que é pouco aproveitada. Então, assim, a principal dica que eu daria para quem vai fazer URGS é entrar, mergulhar nessa situação comunicativa, né, que é proposta ali, para fazer um texto que tenha tua personalidade e que tu demonstre autoria, né? Diferente do Enem. No Enem, vocês têm que estar bem conectados com as 5 competências para fazer exatamente o que cada uma daquelas competências pede e garantir os 200 pontos em cada uma, porque o 1000 é possível. Ou pelo menos um 900 para cima, né? O Gui, posso polemizar um pouquinho aqui, tá muito tranquila essa conversa. Rafa, nos diz aí, colocar ou não a primeira pessoa no texto? Bom, de novo, Enem e URGS, mundos diferentes, tá? Nenhum dos dois é proibido a gente usar a primeira pessoa. Não tem nenhuma regra, assim, né, que
se tu usar a primeira pessoa, vai ser anulada a tua redação, porque eu já ouvi histórias assim, né? Que, meu Deus, não pode usar a primeira pessoa porque eu vou levar um desconto enorme na minha nota. Não, isso não vai acontecer, né? Na URGS, eu diria que é quase impossível não usar a primeira pessoa. Se tu vai mergulhar naquela situação comunicativa, vai fingir que tu tá ali vivendo naquela situação que a URGS te propôs, é quase, assim, imperativo usar a primeira pessoa, né? Para te colocar realmente dentro do texto, para expor a tua opinião. Não vamos esquecer que, tanto URGS quanto Enem, redação tem que ser um texto dissertativo argumentativo. Quer dizer, tem que argumentar, tem que dar tua opinião sobre um assunto. Como é que tu vai dar tua opinião sobre um assunto tentando, a todo tempo e a todo custo, não se colocar como uma pessoa que está escrevendo a redação, né? Porque é uma pessoa que está ali por trás, tem um autor. Então, na URGS, eu diria assim que é quase impossível não utilizar a primeira pessoa. Então, muito ao contrário do que às vezes se pensa que não pode, né? No Enem também pode, né, usar a primeira pessoa, só que como o Enem trata mais de problemas sociais, assim, redação Enem é sempre um problema do Brasil e tal, e tu vai falar sobre um problema do Brasil, pode, assim, não ser tão vantajoso, né, tu colocar uma situação tua pessoal, mas a primeira pessoa em si, ela não é proibida, né, então isso é um grande mito, assim, né, de que não se poderia utilizar a primeira pessoa, porque pode usar, e em alguns casos, como a URGS, é praticamente necessário utilizar a primeira pessoa. Outra Obrigado. perguntinha básica, de novo, do pessoal de exatas, né? Se eu não colocar o título da redação do Enem, eu vou ter minha redação zerada? Enem não pede título, tá? O Enem, tanto que ele não tem espaço para colocar o título, tá? Na URGS, sim, tu tem um espacinho ali para colocar o título é obrigatório, só que já tem um espaço separado. Não vai computar ali nas linhas que tu tem para escrever a redação, né? É um espacinho separado. No Enem, não é obrigatório colocar título, não tem espaço para colocar título, pode colocar, né? Só que aí eu sempre digo, primeiro vê como vai ficar todo o teu texto, planeja teu texto, faz ali, né, o teu rascunho do texto e tal. Se for sobrar linha, é interessante utilizar uma linha ali para colocar um título, se for um título legal que tenha a ver com o teu texto. Isso pode te ajudar, né? Pode só somar na tua nota, tá? Mas não é obrigatório, dá para fazer um ótimo texto, um texto nota 1000, né? 900 mais, 1000, enfim, sem ter título, né? Na URGS, sim, na URGS a gente precisa ter o título é obrigatório, tem um espacinho já reservado para ele, tá ali, tá escrito o título, então, por favor, não esqueçam, coloquem ali o título na redação URGS, porque redação URGS a gente precisa. Boa, Rafa. Perfeito. Então tá. Pessoal, vamos do VaptVupt, né? Aqui é tete a tete. Gostaria que vocês discutissem um pouco das estratégias de prova para a gente mandar bem nessa prova de linguagens. O que vocês dariam de dica, assim, eu vou fazer um mapeamento de prova, questão fácil ou mais difícil, como é que eu faço esse mapeamento? Vocês podem dissertar um pouco sobre isso? Não sei, o Lucas falou um pouquinho, de repente, puxa essa conversa, Lucas, de Começo. repente? E teve 2 menções ao programa Fantástico e eu tive a esperança de que o tópico Larissa Manoela viesse para a conversa. Tô muito preparado para falar sobre o tópico Larissa Manoela. Infelizmente não foi dessa vez, a gente deixa para o próximo. Se eu fosse Estratégia colocar um título na redação sobre Larissa Manoela, seria Larissa Manoela, um caso complicado. Ai, ai. Bom, sobre estratégia de prova, né? Eu acho que a gente pode pensar o seguinte: eu acho que na prova de linguagens é mais difícil de identificar uma questão fácil, média, difícil, que talvez seja mais transparente, por exemplo, na prova de matemática, né? Talvez também porque a prova de matemática é uma área sozinha, né? Então tu tem 45 questões de matemática. Enquanto na prova de linguagens a gente tem questões de que misturam, como o Marcelinho falou ali, né? Muito bem arte, literatura e linguagem, língua portuguesa de um modo geral. Eu acho que a primeira coisa é sempre começar pelo enunciado, né? Diferentemente da URGS, que vai às vezes falar, né, relacione colunas, quais são corretas ou não, o Enem não mente no enunciado, ele traz enunciados bastante informativos, muitas vezes, né? Então, quanto maior o enunciado de uma questão, mais informação tu tem para fazer essa questão, tá? E às vezes tu consegue fazer, né, não são todas, mas é possível fazer uma questão lendo apenas o enunciado, né? O pessoal reclama muito do texto e tal, então tem muitas questões, por exemplo, uma matéria, né, o conteúdo, assim, mais abrangente é gêneros textuais, né? Então, categorias de textos diferentes para cada contexto comunicativo e a função de cada e a estrutura de cada gênero.
Então tem lá um texto enorme e o enunciado fala que aquele texto se configura como uma resenha. Qual é a marca do texto que faz com que ele seja uma resenha? Então tu não precisa ler aquele texto se tu sabe o que é uma resenha, né? Então se sabe que uma resenha é um texto que trazem uma apreciação crítica com marcas de opinião, aquele texto é só um exemplo de uma resenha. Se tu conhece as resenhas, tu já leu resenhas, tu consegue responder aquela questão sem ler aquele texto, porque ele é só mais um dentro daquele gênero. E a pergunta não é sobre o texto em si, é sobre o gênero como um todo. Então, acho que começar pelo enunciado é importante para ver se a pergunta é sobre o texto ou sobre o gênero, porque conhecendo o gênero a gente consegue responder, às vezes, sem ler o texto, desde que a gente consiga identificar, né, os principais, aí, as principais características desse gênero textual. Também acho importante, né, transitar pela prova, tá? A gente tem muito esse hábito de fazer a prova na ordem, fazer a questão 1, depois a 2, depois a 3, depois... Não dá para fazer isso no Enem, né? Então tu vai ter que passear pela prova, vai catar primeiro as questões que tem imagem, não porque elas são mais fáceis, nem sempre são, mas porque elas são mais rápidas, né? Então tu já vai cortar aquelas ali. Então fazer a prova na ordem eu acho que é um problema, eu acho que piora esse cansaço, assim. Então transitar pela prova, fazer as com imagem primeiro, Uma ler o dúvida, enunciado, vai. dúvida. Na natureza e na matemática, a gente sempre recomenda fazer 10 questões de natureza, 10 de matemática, ou dependendo se tu se empolgar, 15 de natureza, 15 de matemática. Vocês recomendam fazer isso em linguagens e humanidades também? Ou vocês acham melhor fazer tipo só de linguagens, alternando e depois ir para humanidades? Acho que alternar é importante, depois o pessoal fala. Eu acho que a primeira coisa é a redação, né, Rafa? Antes de tudo, vai lá ver a redação. Vou deixar até tu falar, porque eu acho que é, Ótimo, um ótimo ponto que lembrou de uma outra coisa, né? A prova de linguagens e a prova de humanas, elas podem te ajudar na redação como repertório também. Então, vai lá, dá uma olhada na redação, já mata a curiosidade de qual é o tema desse ano, lê lá a proposta, tudo direitinho, vê do que tu vai ter que falar, já deixa a tua cabeça ali, vai ficar trabalhando em alguma parte ali, né? Sim, deixa ali marinando na tua cabeça aquele tema sobre o qual tu vai ter que falar, e aí tu volta nas outras, pode até achar no meio dos textos, né? Porque é cheio de texto, né? Uma prova lotada de texto, linguagens e humanas, imagina. Tu encontra ali no meio até repertório para colocar na redação. Então, acho que vale super a pena fazer esse movimento, né? Dá uma olhada na redação, depois vai para linguagens e humanas, acho que é uma boa. isso aí. Vai, Marcelinho. Eu ia falar só a última coisa. Textos duplos, né? Porque eu lembrei disso ainda. Não basta ter uma questão por texto, tem questão por texto duplo, né? Texto 1 e texto 2. Nessas questões é muito importante, mais do que nunca, assim, olhar o enunciado, porque às vezes a pergunta é sobre o texto 1 em relação ao texto 2. Ou sobre o texto 2 em relação ao texto 1, ou sobre os dois textos. Então, isso é muito importante, né? Começar pelo enunciado para ver sobre o que ele está me perguntando, para já olhar para o texto com essa leitura mais direcionada do que eu tenho que prestar atenção aqui, né? Eu acho legal essa questão de transitar pela prova também. E dentro dessa ideia do que o Lucas até falou, porque o enunciado está ali dizendo qual é a contextualização, uma espécie até de mini resumo. Claro que alguns se misturam, né? Mas às vezes tem aquela contextualização, aquele pequeno resumo ali, e a situação problema. E voltamos para o texto e, de novo, né, a leitura tem que ser uma leitura gabaritada. Desculpa, eu usando o trocadilho do gabarito, né? Mas uma leitura gabaritada. Porque, pessoal, alunos ficam quantas horas sentados estudando, né? Eu acho que quando chegar o dia da prova tem que usar todo esse tempo numa leitura gabaritada. Essa habilidade que a gente tem de leitura concentrada, que vem desde lá do primeiro professor que a gente tem, isso aí tem que ser mantido, essa leitura com calma, com atenção, certo? E aquela ideia que o Enem nos passa, nós temos que ser poliglotas dentro da própria língua, temos que saber o que é a norma padrão, porque no meu tempo era só basicamente norma padrão, certo? O que era o resto da língua, essa não se estudava. Hoje em dia a gente sabe, a gente entra falando sobre variação linguística, falando sobre regionalismo, arcaísmo, neologismo, enfim, todas as formas possíveis de oralidade, e transcrições de podcast, transcrições de entrevistas são, por exemplo, questões do Enem. O né, o tipo, que é uma praga na nossa língua, né? O tipo assim, o né, nós estamos usando sempre. E aí isso aí é motivo hoje de questão, por exemplo. Então nós temos que ficar muito ligados nessa questão envolvendo a nossa própria língua, ser poliglota dentro da nossa própria língua.
Perfeito. O Arthur fez uma pergunta aqui, mas pelo que eu dei uma lidinha, é mais sobre a URGS. Então, Arthur, vamos deixar para o finalzinho essa tua pergunta, tá? Depois a gente volta na tua pergunta, só para a gente não perder a linha de raciocínio, mas depois a gente volta e a Rafa te responde sobre essa originalidade. Pode ser? Tá, fechou. E aí, Guardei a gurizada? pergunta. Desculpa, Soé. Não, só para dizer que eu já guardei a pergunta aqui para a gente não esquecer depois. Perfeito. Então tá. E aí, gurizada, agora que nós já passamos por essas estratégias de prova, né? É uma pergunta que eu sempre ouço nas minhas aulas assim, tá, Sor, mas como isso cai no Enem? Né? É inacreditável, como isso cai na URGS, né? A gente dá o conteúdo, hoje eu dei aula de eletrólise, por exemplo, né? Mas, Sor, mas eu não consigo enxergar como cai no Enem. E aí, a maneira mais fácil de enxergarmos isso é falando de conteúdos, porque a nossa base curricular ainda é muito centrada em conteúdos, né? A gente, por exemplo, o pessoal do colégio já prova essa semana, a gente dá os conteúdos, né? Dentro dos conteúdos, obviamente, tem as habilidades e competências, mas a gente é muito focado nos conteúdos. Então, eu queria ver com os professores quais são os conteúdos mais frequentes, né? Tem esse dado de conteúdo mais frequente, para a gente não falar tanto só de habilidade e competência, que acaba sendo uma coisa mais abstrata, né? Tem alguma coisa mais concreta? Quais são esses conteúdos que mais aparecem dentro dessa prova? Vou reabrir a roda, daí a gente faz de novo. Bom, no português, né, a gente trabalha com uma noção de gêneros, então talvez, né, alguns gêneros textuais que são bem frequentes, né? A própria crônica, a resenha, o artigo, né? Daí a gente pensa na estrutura de um texto, porque os gêneros são infinitos, né? A gente pode pensar que o tweet é um gênero, que tudo é um gênero textual, mas todos eles vão se estruturar em torno de 5 tipologias textuais. Então, tipologias textuais é um conteúdo que eu acredito que seja bem frequente, né? O que é uma narração? O que faz com que uma narração seja uma narração? O que faz com que uma descrição seja uma descrição, né? E daí, aí dentro a gente vai ter esses aspectos gramaticais, né? A narração tem esses verbos de movimento, verbos de ação, a ideia do personagem, do espaço, a descrição tem os adjetivos. Então, tipologias textuais eu acho importante. O Enem tem um conteúdo, assim, que a URGS não aborda, que são as funções da linguagem, que são diferentes das figuras de linguagem, né? Que estão ligadas aí à expressão poética e tal. As funções da linguagem, que tem uma habilidade específica sobre elas, então todo ano tem uma questão de função da linguagem, função fática, função referencial, função conativa, né, a ideia de um texto apelativo, um texto expressivo. Como o Marcelinho falou também, eu acho que a frase do ser poliglota na própria língua resume, assim, né, essa perspectiva de língua que o Enem traz. Então, a ideia da variação linguística, de que a língua vai variar, né, no espaço, no tempo, no contexto social e na situação comunicativa sempre. Então, esse conteúdo é bem importante, né? Estrutura dos gêneros e tipologias, funções da linguagem, variação linguística, e pensando na estrutura do texto, esses recursos coesivos, muito relacionados lá com a competência 4, né, Rafa? Como ela mencionou, a importância das competências ali, desse encadeamento do texto. Então, que palavra está retomando outra, né? Porque o texto é isso, ele é um grande tecido, né? Uma tessitura, tu vai encadeando as palavras e vai retomando ideias, apresentando ideias. Então, que recurso eu estou usando para retomar uma ideia, para apresentar uma contraposição? Então, uso de pronomes e conjunções, mas não decorar tabelinhas de pronomes, pensar muito bem na função desses elementos para os textos. Então, eu ficaria com esses aí: variação, gêneros e tipologias, funções da linguagens e recursos coesivos, pronomes e conjunções para o português. Quanto à literatura, sem dúvida nenhuma, a literatura contemporânea é o que mais vem abrangendo aqui a prova. Antigamente, a gente tinha aquela ideia de que tem que estudar mais os clássicos, mas a literatura contemporânea está muito forte no Enem. E a literatura contemporânea, ela obviamente olha para trás e vê que durante muito tempo, vamos supor 400 anos, nós tivemos um modo de fazer o que a gente chama o texto literário, cada um dentro do seu movimento literário, cada um olhando para as características desse movimento literário. Claro que cada um com a sua personalidade, mas muito de usar norma padrão, todo mundo escrevendo com o olho no gramático. Machado de Assis fazia isso também. Dentro daquela ideia de quem é poeta, gostava muito de fazer o soneto, metrificado, rimado. Então tinha aquele conjunto de construções. Aí vem uma grande ruptura em 22, que ano passado nós tivemos os 100 anos da Semana de Arte Moderna, uma ruptura nesse modo aí que vai pregar total liberdade. Enfim, faz uma poesia com quantos versos quiser, não precisa ter o conceito de metrificação, usa versos livres, usa versos brancos sem rima, então te deu total liberdade.
Mas, passado algum tempo, os alunos provavelmente estudam bem um caso como, por exemplo, Vinícius de Moraes, que vai olhar para o soneto e vai se apaixonar, e vai falar sobre amor, que é um tema universal, clássico dentro. Então, ele olha para trás e meio que, enfim, né, curte mais essa literatura quase mais passadista do que propriamente a moderna. A moderna no sentido dos temas, mas, enfim, ele olha para a estrutura mais clássica e usa isso a seu favor. E a literatura contemporânea, ela pode tudo, essa é a verdade. E aí, o Enem, ele utiliza dessa poesia, desses trechos, desses fragmentos, memórias, todos os gêneros, para fazer perguntas sobre variação linguística, funções da linguagem, enfim, intertextualidade é algo que eu quero que vocês cuidem também, né? Essa conversa, esse diálogo com dois textos, parte-se do pressuposto que um texto é mais clássico, é mais famoso, e eu consigo, de algum jeito, ou homenageá-lo, criticá-lo, satirizá-lo. Por exemplo, tu pega lá a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que era no romantismo, tinha aquela ideia de fabricar uma nação, o Brasil recém era independente, então tu tem aquele papo de amor, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, mas estava dentro da escravidão e falou coisas boas do Brasil, de certo modo, né? Fazendo uma comparação com Portugal, dizendo que o Brasil era mais. E aí passam alguns anos, o Oswald de Andrade vem com a ideia de minha terra tem palmares, e aí já traz aquela questão que nos lembra, nos remete, por exemplo, a partir de uma repetição de palavras, uma reiteração de imagens, que esse texto está conversando com outro texto. Isso é muito comum no Enem, essa questão da intertextualidade. E aí já traz uma nova roupagem. Opa, Palmares, Zumbi dos Palmares, escravidão. E tem toda uma crítica, porque o modernismo veio com esse nacionalismo não idealizado, mas crítico. Então, eu acho que para cuidar da literatura contemporânea, mas principalmente os procedimentos de construção do texto literário ali. E aí entra muita coisa, até o ponto de vista do narrador, o narrador em primeira pessoa, terceira pessoa, a voz do poema, o sujeito lírico, o eu lírico. O teatro anda caindo com frequência também, que não tem narrador, é o gênero dramático, a ação que se passa no palco. Mas mais ou menos isso aí, o cuidado com a literatura contemporânea, Gui. Saboia. Perfeito, gurizada. Já vamos entrar no nosso último tema da live, né? Que seria um mini mapa de prova. Só que antes da gente... Que eu tenho uma pergunta que também vai ser difícil de vocês responder, tá? Mas antes disso, eu queria fazer um breve resumo, uma breve explicação de como essa nota do Enem é calculada, né? A nota do Enem, ela é calculada pelo TRI. O que é o TRI? Chama-se Teoria da Resposta ao Item. A teoria da resposta ao item ela foi criada no início do Enem como um sistema de caça-chutes, basicamente. Né? Esse sistema entende assim, que se tu acertar uma questão difícil e errar uma fácil, tu chutou aquela questão difícil, tu não manja do conteúdo. Porém, se tu acertar uma questão fácil e errar uma difícil, aí tu sabe do conteúdo. É uma certa coerência, né? Eu sempre gosto de explicar um caso de um aluno meu que fez assim. Ele tirou 0 na prova inicial e gabaritou a prova final. Será que isso é coerente? A gente pensa, né? Será que isso pode mesmo acontecer? O Enem pensa exatamente assim, né, cara? Como é que eu vou... O cara acertou uma coisa muito difícil, só que errou uma coisa muito fácil. E como é que esse grau de dificuldade é calculado? Ele é calculado pelo número de acertos das questões. Então, por exemplo, tem a questão 31 da prova do Enem de 2024, 90% dos candidatos acertaram essa questão. Essa questão vai ser considerada fácil. Então, ela vai valer uma certa nota. A questão 82, sei lá, foi considerada uma questão difícil porque 10% das pessoas acertaram. Essa vai valer uma nota aqui embaixo. Para todas as questões do dia de prova, tem essa nota. E a média do TRI, a média do Enem, é a média de todas essas notas geradas a partir desse sistema. Eu trouxe um gráfico aqui de um exemplo de provas de linguagens. Estão vendo minha tela? Acredito que sim. Isso daqui é um gráfico de TRI. Tu pode notar que quando eu faço 20 acertos, ó, tá aqui nessa linhazinha, eu posso fazer por volta de 480, mas eu também posso fazer por volta de 520. A variação para o mesmo número de acertos de uma prova é cerca de 40 a 60 pontos, dependendo da área.
Então, às vezes, é muito comum a gente comparar, acertei 20 em linguagens, eu também acertei 20, mas aí lá em fevereiro tu vai receber tua nota, tu viu que, um que acertou 20 ficou com 480, o outro que acertou 20 ficou com 525. Isso pode? Claro que pode, porque o TRI nos diz isso. Então, é muito difícil tu replicar uma nota do Enem, é muito, muito, muito difícil. A única maneira de tu replicar essa nota é ou zerando ou gabaritando. Tá? Se tu acertar 44 questões, dependendo da questão que tu errou, tu vai ter uma nota diferente de quem também acertou 44, né? Porque a não ser a única maneira que tu tem de replicar a nota é tu fazer a prova exatamente igual, tá? Isso é probabilisticamente muito difícil. Outro ponto importante desse gráfico, né? Se tu zera o Enem, o que acontece? Tu não fica com 0, mas tu fica com uma nota de por volta de 300 na linguagens. Por outro lado, se tu gabarita a prova de linguagens, tu fica com uma nota por volta de 800. E aí, de novo, eu quero puxar a Rafa pro assunto. Lembra que a Rafa falou, a nota de redação pode chegar a 1000. E geralmente, para tu entrar na universidade, a média é uma média aritmética. Tu vai somar todas as notas das áreas mais a redação e dividir por 5. Então, imagina, o que 200 pontos não podem fazer de diferença numa média aritmética? Por isso que a gente dá valor à redação, não é por acaso, não é um jogo comercial, não, vou fazer meu curso de redação, né? O Lucas tem grupo de redação, em português de redação. Não é uma questão comercial, gente, é uma questão matemática. A prova de redação pode dar 200 pontos a mais do que quem gabarita linguagens. Isso é muita coisa quando tu vai fazer a média. Imagina isso para quem quer medicina, para quem quer psicologia, para quem quer uma engenharia elétrica, fisioterapia, né, que são os cursos mais concorridos. Então, essa média do TRI é muito importante que vocês conheçam, para vocês não terem uma surpresa na hora de receber a nota lá em janeiro. Eu vou fazer questão de mostrar de todas as grandes áreas nessa nossa série de live esse gráfico, para vocês terem noção do que um 0 pode fazer e o que um gabarito pode fazer. Vocês vão se surpreender com a matemática depois. A matemática passa do 1000. Só que se tu pegar estatisticamente quantas pessoas gabaritaram, cara, é muito difícil, tá? Então, para as linguagens, eu queria ressaltar a importância da redação e também a importância de tu fazer uma nota coerente, né? Se tu consegue fazer uma habilidade de entender a prova, eu tenho certeza que a tua média vai ser muito boa. E o que é uma média muito boa? Graficamente, se tu for acertar 20 questões, tu acerta por volta de 500. Para tu romper a barreira dos 600 aqui, ó, tu precisa acertar mais ou menos 33 questões. Para tu bater a barreira dos 700, se a gente pegar no gráfico, tem que chegar nos 37. Então, acima de 37 questões, tu bate a barreira dos 700. Isso é muita coisa. Aí eu pergunto para vocês, é impossível fazer 37 questões de linguagens? É óbvio que não. Não é impossível. Então, para tu fazer uma baita nota, mais de 700 para medicina, por exemplo, tem que estudar e principalmente compreender a prova. Fechou? Ainda mais cuidando do gabarito, né? Daí fica mais tranquilo ainda. Fica mais tranquilo ainda. É que esse número de acertos, ele assusta, na verdade, né? Mas quanto mais simulados tu fizer, quanto mais as manhas de prova tu pegar, eu tenho certeza que isso é possível, tá? Não é uma coisa, uma coisa totalmente impossível. Se tu pegar a estatística, muita gente fica acima dos 700. E deixa eu só comentar uma coisinha, eu tô falando mais de redação hoje, mas já que estamos falando aí de linguagens, né? Uma coisa que eu acho legal também, né? Para tentar tornar um pouco mais palpável de onde eu estou errando. Sei lá, vamos dizer que tu faça várias provas de linguagem, está sempre ali nas 30 e poucos, e não sabe por que não consegue chegar mais perto dos 40 acertos, né? Uma coisa que eu acho interessante, tá? É pegar também, imprimir ali as competências e habilidades são mais, né? Dá mais trabalho de decorar do que decorar 5 competências da redação. Mas para tentar juntar, tentar fazer um link, olhar para essas habilidades e olhar para essas questões e tentar achar, né? Qual habilidade se refere a qual questão ali, né? Para tentar descobrir quais habilidades tu está errando. Às vezes também é isso, né? Às vezes isso também ajuda, principalmente, né, para quem quer esses cursos mais concorridos, né? Na redação é mais tranquilo, são 5 competências e é assim, é batata, né? São só aquelas 5 mesmo, não tem outra, tu sabe exatamente quantos pontos tu vai receber em cada uma, né? Então, gente, considerações finais dos profs, último recadinho pra galera, dica de estudo.
Acho que fazer prova, acho que é o momento agora, a gente está entrando aí em setembro já. Imprimir essas provas, né? O Enem tem muitas provas, a gente tem provas do Enem que a gente já faz, às vezes, já fiz tal prova em aula, mas tem reaplicação, tem segunda aplicação, provas que a gente não viu. A prova do Enseja é uma prova que é muito parecida com a prova do Enem, porque ela tem uma matriz muito semelhante, então ir atrás dessas questões, né, parecidas. Como a Rafa falou também, né, a prova de linguagens tem 9 competências, a gente vai ter uma média aí de 5 questões mais ou menos para cada competência, claro, uma é de língua estrangeira, uma é de literatura, uma de variação, mas tentar identificar no enunciado qual é a habilidade ali de cada uma. E eu acho que é isso, acho que é a prática de provas, assim, sabe? E principalmente tentar entender as que estão erradas, né? Por que que não é essa alternativa aqui? Acho que isso é importante também, assim, justificar por que que não é aquela para conseguir ter certeza na hora de eliminar algum. Também acho que agora o foco total é em cima das provas, guardar 2 horas e meia, 3 aí, prática de provas, isso é importante, e nem que faça sozinho, daqui a pouco vocês vão ter orientação dos próprios professores em cima da prática de provas, mas tentar fazer sozinho também, né? E daqui a pouco trazer por que que errou, qual é o detalhezinho, porque, claro, os distratores estão ali, tem questões que são difíceis, não tem como, a gente sabe disso, mas a prática, ela é importantíssima. Sempre a gente vê, né, quando tem concursos públicos, por exemplo, aquela ideia, né, de qual é a banca que vai aplicar a prova. E aqui você sabe, é questão Enem, então procurar centrar no Enem. Porque o Enem tem, de certo modo, essa repetição sobre variação linguística, enfim, só muda o texto. É difícil para nós, às vezes, fazermos uma questão sobre o Enem, o URGS é mais fácil de fazer questão. Mas se a gente for olhar, aquela ideia enfim, das habilidades se repetirem ali. Então, isso vocês têm que ser craques nesse sentido. Aí, se hoje não caiu, por exemplo, uma questão sobre as funções da linguagem, não caiu metalinguística, mas de repente vai que venha uma referencial, se cercar de todas essas questões aí, porque de certo modo elas acabam se repetindo, mas foco total em prova agora. Sobre redação, acho que também vai ser uma coisa um pouco impossível, né? Tem que escrever, né, gente? Assim, eu sei que é chato, eu sempre falo sobre os alunos, é chato escrever, sentar e escrever, planejar, escrever várias vezes um texto que vai ser sempre do mesmo tipo, né? Vai ter sempre os mesmos objetivos ali, o mesmo número de linhas, só vai mudar o tema, né? E ainda assim, sobre isso de só mudar o tema, eu ainda sugiro reescrever a redação, né? Que é uma coisa mais chata ainda. É chato, né? Pegar uma redação que tu já escreveu, que tu recebeu uma correção, ver ali o que apontaram de erros no teu texto e, com base nesses erros, reescrever. É muito chato, é cansativo, mas é uma coisa que dá muito resultado. Porque uma coisa é tu ler a correção ali do prof, né, dizendo quais são os problemas, e aí, às vezes fica ali na cabeça assim, tipo, tá, entendi que aqui tem um problema, mas não sei muito bem como resolver. No momento em que tu reescreve, tu é obrigado a tentar resolver esses problemas. Então, escrever e reescrever, e escrever e reescrever, acho que é para redação o que tem que ser feito, né? E aí, pensando especificamente em redação Enem, escrever com os olhos já mirando as competências, né? Porque são só 5, dá para decorar tranquilamente. Isso da reescrita eu acho muito bom mesmo. A gente tem, às vezes, alunos que entram nessa fase, né, Rafa, e se desesperam. E, nossa, não fiz 10 redações, vou fazer todas agora. Vou fazer 3 redações por semana. Tem gente que entrega, às vezes, 8 redações de uma vez só e a pessoa comete os mesmos desvios 8 vezes, sabe? Então não adianta, entrega uma, pega essa que tu já fez, refaz, tu consegue perceber a tua evolução e tu marca bem o que tu teve de problema, né? Sim, total. Às vezes é melhor tu reescrever uma do que tu pegar e escrever 3, 4, 5 novas, né? De temas novos. Então, a reescrita também é uma coisa que é mais chata ainda, mas que é boa, dá bons frutos. Sabe que eu Perfeito. só queria fazer valorizar uma coisa que eu acho que o Marcelinho comentou ali, que eu, com outras palavras, mas que eu falo muito também para as turmas dessa época, que é o aluno ter uma independência agora também, né? É o momento de ter uma independência, porque a gente fica, os cursos preparatórios, né? Nós professores, a gente tem um calendário a seguir, a gente tem uma sequência a seguir, né? E às vezes tu vai mais rápido numa turma, mais lento na outra, tu vai te enquadrando. E agora, pô, retinha final, 2 meses, né? O aluno ir na frente, né? Eu acho que muito mais ficar esperando a aula. Pô, a aula da semana que vem vai ser de tal coisa, então vou esperar ver a aula para depois estudar. Acho que agora é o momento de ir na frente e vir para a aula já com a dúvida, né?
Então, explorar o professor de uma maneira contrária agora, né? Já te antecipar ele e trazer as dúvidas na aula. Ô, Marcelinho, me explica isso, mesmo que tu não deu ainda, já antecipei para entender, Luquinhas, Rafa, já fiz uma redação, mesmo de um tema talvez que tu nem passou, mas tu pode me ajudar nisso. Acho que esse momento da independência, descolar um pouquinho do calendário geral e buscar depois o professor para o reforço como um todo, né? E fora isso, só complementando a fala de vocês, gente, na verdade a gente brincou, né? Sábado às 18 horas a live, né? Mas ela também tem um outro propósito. É para demonstrar pra vocês que também precisa estudar no fim de semana, cara. Vocês têm 2 meses para fazer uma prova, entende? E, velho, não tem problema tu estudar no fim de semana. Agora é o momento das famílias de vocês também compreenderem que vocês estão no momento de vocês, que vocês vão fazer uma prova que vai definir o futuro de vocês. Eu sempre acho isso meio pesado, mas infelizmente é assim que o nosso sistema funciona, né? Então, daqui a 2 meses tem Enem e já tem URGS coladinho. Então, cara, é 2 meses que tu abdica de algumas coisas para ano que vem não precisar fazer cursinho de novo. Não ficar nesse limbo. Tu já vai estar na faculdade. Ah, senhor, mas eu nem sei o que eu quero. Cara, pelo menos tu tem uma expectativa, e aí tu entra na faculdade, e se não der certo, tu muda de curso. Eu fiz isso, o Saboia fez isso, por exemplo, né? É normal, é humano isso, tá, Eu gente? fiz Então, também, tá? Também troquei antes a pro Rafa Galeta. também não sabia, então a Rafa também, né? Então, gente, vocês têm 2 meses para estudar. Isso não é colocar pressão nem nada, muito pelo contrário, é mais para incentivar vocês. Não tem problema vocês passar um sábado estudando, um domingo às vezes estudando. Mas, claro, né? A gente tem vida social, é legal sair um pouquinho, mas agora é o momento da gente escolher as nossas batalhas. E eu acho melhor vocês escolher uma batalha de estudo, né? Porque, cara, são só 2 meses. Depois, dezembro, cara, férias, ó, verão, praia, tchau, partiu em Bé, tá? Vou deixar o jabá pros profs, que todos são, Ô, são, são influencers. ô, Gui, só não vamos esquecer a pergunta rapidinho do Arthur ali para não Tá. deixar Só, passar. só vou falar dos arrobas aqui, ó. Botei no chat, @lucasneves, que vai ter um lançamento de livro na sexta-feira agora, na Casa de Cultura Mário Quintana. Estarei lá. Muito obrigado, muito Tá? obrigado. Também quero autografado, inclusive, o meu. Muito Esse é o obrigado. evento do ano. Ah, o Lucas Neves em todas as redes, eu consegui essa proeza. Eu desativei meu Twitter, porque eu tava ficando muito tempo lá, mas no Instagram e no TikTok é @lucasneves. Boa. Faço questões do Enem no TikTok quando eu tô inspirado. O Marcelinho é @leituras obrigatórias, né? Ele é um dos maiores canais sobre literatura do Brasil do YouTube, né? Hoje eu até conferi para não errar o número, tem 42,2 mil inscritos no canal do YouTube, né? E agora no Instagram também já tá colocando conteúdo lá, então fica @leituras obrigatórias, né? Sigam @leituras obrigatórias. E a Rafa também tem um Insta de língua portuguesa que é @língua em aula, né? Ela fala de linguagens de forma em geral e é muito. Todos os Instagrams são, e TikToks, e Twitters, e YouTube são muito, muito, muito interessantes. Tá? Agora vamos para a pergunta, Saboia. Faz a perguntinha aí para a gente ir encerrando. Eu vou fazer a pergunta e para antes de encerrar, que senão eu vou esquecer e aí vão nos matar depois, ó. A galera tá mandando direto aqui, ó. Não esquece um beijo para 3C. Então, um beijo gigante para 3C aí, que tá, né? Grande turma 3C, a gente adora muito. Beijo para vocês. E também eu tinha dito aqui, ó, que ia pedir pro Marcelinho mandar um abraço para Cecília, que segue ele lá no canal e adora demais aí. Já disse que ele já ajudou muito ela ao longo da vida. Tá? Abraço, então, aí. Abraço, Cecília. Abraço a todos aí, pessoal. E daqui a pouco entram as leituras novas, viu? Boa. Deixa eu buscar a perguntinha aqui agora. Tenho dificuldade. Arthur mandou assim, ó, gurizada, aí vocês fiquem à vontade, né, para responder de uma maneira mais tranquila. Tenho dificuldade na da URGS e queria saber como dar essa autoria, originalidade. Me acostumei com um padrão Enem e agora acho difícil buscar essa, entre aspas, descontração que tem na da URGS. Então, acho que foi meio quando a Rafa fez aquela diferença, né, entre a URGS e o Enem. Rafa, bola para ti aí, né? Ao vivo. Essa é a questão de R$ 1 milhão, né? Como é que a gente coloca essa autoria, né, na redação da UFSC? Bom, eu
tenho batido muito em cima ali em entrar nessa situação comunicativa, tá? A redação da URGS, o modelo ali da proposta, mudou um pouco nos últimos anos, né? Sempre teve um tema mais subjetivo, se a gente comparar com o Enem, assim, já teve tema perguntando, tipo, o que é amizade para ti? O que é ter um estilo? Né? Algumas coisas assim, qual livro é o teu clássico? Então, sempre apelou para coisas mais subjetivas, assim, para realmente fazer quem está escrevendo ter que se mostrar ali um pouco nesse texto, né? Mas nos últimos anos tem sido um texto que é responder ao texto de outra pessoa. Então, tu vai ler um texto que já é de opinião, a opinião de alguém sobre algum assunto X, tá? E aí entra uma coisa importante, né? Tu vai opinar sobre a opinião dessa pessoa e não direto sobre o assunto. Não esqueça que tem uma pessoa aí no meio, um ser humano que já deu a opinião dele e tu vai te colocar em relação à opinião dessa pessoa. Então, uma forma já de dar autoria no teu texto é não ter medo de dizer, né, com todas as letras, que tu concorda ou que tu discorda do que essa pessoa está falando, né? Se é um texto em que tu vai te colocar ali em relação à opinião de outra pessoa, né? Não precisa ter medo de discordar, por exemplo, se tu discorda, né? Pode dizer que tu discorda no teu texto. Isso já é um ato aí de um autor, né? Se colocar no texto dessa maneira. E entrar na situação comunicativa. Então, assim, não pulem nada. Quando vocês estiverem lendo a proposta, leiam tudo que está escrito, porque tem uma parte ali, olha, uns 2 ou 3 parágrafos, antes de chegar ali na parte em negrito, que geralmente é onde o nosso olho bate direto, que tem as palavras-chave ali do tema. Antes disso, tem uma partezinha ali que cria uma situação comunicativa, que diz para tu imaginar que tu está numa situação assim, assim, assado. Então, leiam essa parte e realmente escrevam o texto de vocês, imaginando que vocês estão nessa situação. Tá? Vocês podem escrever considerando que vocês estão nessa situação. Então, eu sou o porta-voz de um grupo, né? Já teve uma redação assim, que tu era o porta-voz de um grupo de pessoas e tu ia falar em nome desse grupo de pessoas. Então, tu pode, inclusive, botar na tua redação, se colocar como fazendo parte desse grupo, que o grupo discutiu e tal. Pode ser feito, eu sei que às vezes dá um medinho, né? Porque parece tão estranho escrever desse jeito quando a gente está acostumado a escrever redação Enem, mas pode, né? A prova está te incentivando a fazer isso, tá? Então, eu realmente aconselho muito a entrar nessa situação comunicativa que é proposta ali pela redação. E só cuidar, né? Porque quando eu falo disso de não ter medo de se colocar no texto e tal, que tem uma certa descontração, também, assim, não vamos esquecer que continua sendo um texto dissertativo argumentativo e que exige norma padrão, né? Então, ainda assim, vocês estão escrevendo numa modalidade formal, então não vamos utilizar, por exemplo, gírias, né? Então, ainda tem que ter um certo cuidado nesse sentido, tá? Mas entrar na situação comunicativa de verdade, assim, realmente entrar naquela situação e não sair escrevendo no modo automático, que nem a gente faz no Enem, acho que é o que vai fazer diferença aí no texto de vocês. E praticar, né? Também tem isso sempre, praticar. Às vezes está com medo de sair um pouquinho do formato que tu está acostumado a escrever, então escreve de uma forma ali que tu sinta que tá te arriscando, entrega pro teu prof de redação ali para ele ver se tá bom daquele jeito, né? E a partir disso, nas próximas redações vai ficar mais tranquilo. Acho que é isso. Então tá, gente. Acho que foi ótima essa live. Eu gostei muito de fazer ela. Eu aprendi, já me deu até vontade de fazer um Enem. Agora me deu até Pô, vontade cara, de fazer que a papo prova. gostoso que foi, né? Que papo gostoso, leve, assim. Eu Muito ficaria aqui bom, cara. a noite inteira ouvindo vocês três falar. Adorei, gente. Se eu estivesse fazendo Enem agora, faltando 2 meses para a prova, com as dicas de hoje, eu ia estar assim, ó, dormir com a sensação de sábado ganho, né? Então tá, gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado novamente aos professores, né? Muito obrigado aos nossos alunos de todas as sedes do Gabarito, aos nossos que não são alunos do Gabarito também, né? Vocês sempre serão muito bem-vindos nas nossas sedes. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Pode nos chamar no Instagram, no WhatsApp, onde vocês quiserem, que a gente tá aqui para ajudar vocês. Semana que vem temos outra, né? A próxima. Beleza, mesmo horário, mesmo bate-local e tudo mais. Beijo, gente. Obrigado por tudo. Valeu, Tchau, tchau. gente. Até.